Esse assunto aí de crimes reais sempre rendeu muito fascínio nos fãs de cinema, de televisão, tanto que a gente tem várias ficções de diferentes casos que vão desde assaltos, a assassinatos, sequestro, qualquer outro delito que você encontrar aí no Código Penal, eu te garanto que tem um filme ou uma série sobre. Aqui no Brasil, nessa terra de meu Deus, a gente não fica muito atrás nesse tipo de produção e só nos últimos meses rolaram aí os filmes do caso Richthofen e a minissérie Elisa Matsunaga Era Uma Vez um Crime. Dois ótimos exemplos aí de como a gente gosta e tem bastante público interessado em True Crime aqui no Brasil. Nessa homelista de hoje a gente vai falar de outros casos que dariam excelentes filmes ou séries. Será que você concorda com a gente? Chega mais! Felizmente parece aí que assassinos em série são um problema lá do primeiro mundo, né? Já que aqui no Brasil a gente tem uma incidência bem menor do que em outros países. Isso também não significa que o nosso público brasileiro aqui fique menos intrigado com essas histórias do que os gringos, né? Até porque essas obras tipo Zodíaco, Mindhunter ou qualquer coisa que os caras fizerem sobre o Ted Bundy sempre vão fazer muito sucesso por aqui. E por isso mesmo até faria muito sentido se rolassem produções brasileiras desse tipo também. O grande problema é que muitos desses criminosos ainda estão vivos e a gente não vai querer inflar o ego de um assassino, né? Então minha sugestão aqui é um filme contando a história do já falecido Fortunato Botton Neto, vulgo o maníaco do Trianon. O Fortunato era um garoto de programa que fazia ponto ali na região do Trianon e matava os clientes de um jeito bem violento. Só que ele não era o tipo de criminoso extremamente metódico, Hannibal, sabe? Ele não fazia questão assim de esconder as evidências. Só que mesmo assim, os policiais demoraram 2 anos até conseguir encontrar o cara. Isso também porque as famílias das vítimas não estavam muito afim de colaborar com as investigações, justamente por medo de admitir que os homens que tinham sido mortos estavam mantendo relações homossexuais, né? Eis que o nosso querido Michê aí acaba sendo pego no flagra por um outro crime enquanto ele começou a extorquir um dos seus clientes e só aí a polícia ligou os fios e apurou que ele tinha sido responsável por pelo menos 10 mortes. Ele foi condenado a só 8 anos de prisão, mas acabou morrendo de AIDS quando ele estava na cadeia ainda. Considerando que boa parte dos assassinos em série brasileiros, né, se a gente bobear aí até os gringos também, eles têm um padrão muito parecido de vítimas, com mulher mais jovem. E um filme sobre esse maníaco do Trianon acho que podia trazer vários elementos bem interessantes, né? Como essa tensão aí entre o Fortunato e todos os clientes, né? Escondendo a homossexualidade, a epidemia da AIDS no auge também, como esse pano de fundo, enfim, toda essa homofobia das famílias como um empecilho de investigação, acho que podia ser uma série bem interessante. Alô você aí que é produtor, tá assistindo essa homelista, pode ficar à vontade para produzir esse futuro sucesso. Só me marcar lá depois, botar meu nome na cartolina, tá tudo certo. Durante um bom tempo o Brasil teve aí uma série de sequestros que envolviam familiares de vários famosos. Você provavelmente se lembra aí de um dos casos mais famosos, né, com a Patrícia Bravanel, que virou um fenômeno de mídia, com direito à filha do Silvio Santos dando entrevista com um monte de repórter, assim, na própria sacada, logo depois que ela saiu do cativeiro. Vocês lembram disso? Eles falaram que o meu Deus é poderoso, que eles não estavam entendendo por que eles estavam fazendo isso. Porque eles não estavam entendendo como que eles não conseguiam encostar a mão em mim. Só que, né, seria roubo falar que essa história merecia um filme, porque segundo o jornal Extra, já tem um documentário sendo produzido sobre ela. Isso também sem falar do filme ficcional da vida do Silvio Santos, que também vai trazer um pouco desse momento aí. Só que 10 anos antes do sequestro da Patrícia, outro parente de uma celebridade também foi raptado. E numa história que talvez tenha ainda mais cara de filme do que esse caso aí da Patrícia. Lá em maio de 94, Edevair de Souza Faria foi sequestrado no Rio de Janeiro. Quem não acompanhou as notícias na época dificilmente ia reconhecer esse nome, mas Edevair é ninguém mais, ninguém menos do que o pai do Romário Peste. E uma das maiores estrelas aí da seleção brasileira naquela época. Aliás, um dos principais agravantes nessa história é justamente a seleção brasileira, porque o sequestro aconteceu nas vésperas da Copa do Mundo sediada nos Estados Unidos. Que ano absurdo, né? Também foi o ano em que o Ayrton Senna morreu, lá no dia 1º de maio.
um ano cheio de emoções pro brasileiro. O Romário deu uma entrevista falando que até pediu ajuda pros traficantes do Rio de Janeiro para tentar localizar o pai, para ver se eles tinham alguma contribuição na investigação, mas foi a própria polícia que conseguiu encontrar o Edevair 6 dias depois que foi feito o pedido de resgate para ele. No fim das contas, deu tudo certo, ele saiu ileso e o Romário em seguida viajou aí para os Estados Unidos, onde ele ganhou o Tetra para a seleção brasileira. Agora imagina só um longa que intercala vários momentos do Romário super tenso nos vestiários lá da Copa de 94, enquanto a polícia e os traficantes vão colaborando entre si, correndo contra o tempo para conseguir salvar o seu Edevair, para garantir aí que o craque da seleção não tivesse nenhuma outra preocupação senão conquistar o Tetra. Seria esse um episódio de 24 horas? Alô, Jack Bauer, será que não rende ainda um spin-off? Bom, se tem um true crime mais brasileiro que esse, eu desconheço e acho que daria um excelente filme. Tem muitos filmes que parecem completamente absurdos, né, que foram levemente inspirados aí em crimes reais, como por exemplo Psicose, que se baseia lá nos crimes do Ed Gein, apesar de todo o exagero e muita coisa, né? Por aqui a gente também tem um bom exemplo disso, já que a Nazaré Tedesco, a grande vilã de Senhora do Destino eternizada aí, com vários memes incríveis, também foi inspirada numa pessoa real. Vocês sabiam disso? O nome dela era Vilma Martins Costa. Lá em 1986, a Vilma entrou numa maternidade fantasiada de enfermeira e disse que ia fazer alguns exames no recém-nascido chamado Pedro Rosalino. Obviamente ela estava metendo um baita louco e acabou aí fugindo do hospital com um garoto que ela criou como se fosse o seu filho. O caso Pedrinho foi um mistério durante 16 anos, porque ninguém sabia quem era a tal da mulher que raptou o moleque, né? E foi só em 2002 que a família biológica do Pedro conseguiu encontrar o cara. Quando a polícia descobriu que a Vilma tinha uma filha mais velha, chamada Roberta Jamily, eles decidiram então fazer um teste de DNA e descobriram que a filha também tinha sido raptada na maternidade. Essa história aí, ou pelo menos uma versão dela, já deu muito certo no formato de novela. Só que o caso Pedrinho na vida real é muito mais dramático do que a versão que a gente viu lá em A Senhora do Destino. Especialmente porque ela não teve assim um final muito feliz para as mães do Pedro e da Roberta. Porque hoje em dia nenhum dos dois mantém um contato muito próximo com as mães biológicas e eles continuam tratando a Vilma como mãe, mesmo depois de descobrirem que na verdade eles são crianças sequestradas pela mãe. Que louco deve ser isso, né? Eu acho que um filme que adaptasse esse caso, acho que podia ir muito além do que Senhora do Destino fez na novela. Porque enquanto a gente vê lá a Nazaré empurrando um monte de gente, dando tesourada na galera, na versão real dessa história, a Vilma não é essa vilã caricata, né? Não tô passando um pano pra ela, mas ela conseguiu até despertar aí a compaixão das duas pessoas que ela sequestrou. Acho que seria interessante mesmo ver um drama que tentar explorar o que foi essa relação materna, que na verdade acabou virando praticamente uma síndrome de Estocolmo. O que vocês acham? Eu gostaria de ver. Lá em 2019, esse ano longínquo, né, que parece que faz 30 anos, rolou um caso do assassinato do pastor Anderson do Carmo, que é uma sucessão de eventos inacreditáveis. O Anderson era um dos zilhões de filhos adotivos da deputada Flor de Lis e tinha chegado a namorar com uma das filhas biológicas dela. Vamos lá, por partes. Mas quando esse relacionamento aí dos dois terminou, ele se casou com a própria mãe adotiva, quando ele tinha 17 anos e ela tinha 33. Tá. Esse casal diferente aí ficou junto até 2019, quando o Anderson levou 30 tiros na porta de casa e morreu. Isso é muito bizarro, velho, porque depois de alguns meses de investigação, a polícia chegou à conclusão que a própria Flor de Lis tinha sido a mandante desse crime. E a polícia até encontrou umas pesquisas assim, nem um pouco suspeitas, que ela tinha feito no Google, como por exemplo, onde comprar veneno para matar meu filho / marido? Onde contratar assassino de aluguel? Get Ninja, assassinos já. A teoria da polícia é que ela decidiu cometer esse crime aí porque ela estava a fim de se separar do Anderson. Só que ser uma desquitada poderia escandalizar o nome de Deus. Essa é bem aquele tipo de história que ia encaixar muito bem como um documentário, né? Porque se se adaptar aí pra uma versão ficcional, todo mundo vai achar que o roteirista tá ficando louco. Falando, não, esse cara exagerou, nada a ver essa série aí, mas mano, real essa merda. Por outro lado, não ia ser o primeiro drama baseado também na história da deputada Flor de Lis, já que lá em 2009 estreou Flor de Lis, basta uma palavra pra mudar. Bota aí o esmiriguido aqui na tela, coisa gospel, aquele panfleto de testemunho de Jeová, com as pessoas acariciando o tigre.
tinha essa vibe. Tem grandes chances aí que essa seja a franquia mais confusa do nosso cinema brasileiro, porque o primeiro filme é uma história aí toda motivacional, sobre a trajetória de vida muito marcante da deputada Flor de Lis, e o segundo ia apresentar a protagonista como uma assassina sangue frio absurda, né? Mas se fizesse aí um Flor de Lis 2, basta uma palavra pra matar, eu tenho certeza que ia fazer muito mais sucesso do que esse primeiro filme esmiliguidesco aí. Nem toda história que renderia um filme necessariamente deveria virar um filme, não é mesmo? Um bom exemplo disso é o caso Elisa Samúdio, que quase virou série aí recentemente. Pra quem não se lembra, a Elisa Samúdio foi sequestrada e morta em 2010 a mando do próprio pai do filho dela, o Bruno Fernandes, que até então era goleiro do Flamengo. Lá no final de 2019, a Globo comprou os direitos de adaptação do livro sobre o caso e anunciou uma minissérie ficcional que tinha a Vanessa Giacomo, inclusive, cotada aí pro papel da Elisa. Só que essa repercussão dessa notícia foi tão negativa que o projeto nem chegou a sair do papel. Inclusive a Sônia Moura, que é mãe da Elisa Samúdio, falou até que não autorizava a exibição da série, especialmente por medo de como que o neto dela ficaria depois de ser exposto a toda essa história extremamente traumática, né? Já que ele ainda estava só com 10 anos naquela época. A Sônia chegou a sugerir que ao invés de fazer uma história ficcional, a Globo devia então fazer aí um programa investigativo para tentar encontrar o corpo da Elisa. E é foda, né? Porque a opinião da família sobre esse projeto deixa muito claro pra gente que, por mais que esses crimes reais despertam toda uma curiosidade pra gente que tá só ali assistindo, como puro entretenimento, pra essa galera que participou disso, é uma questão muito delicada, né? Porque eles realmente tiveram as vidas afetadas por esse crime. Então, por mais que exista aí um público interessado em todas essas histórias que a gente tá citando aqui nessa lista, talvez também seja aí o caso de pensar muito bem antes de fazer uma obra de entretenimento em cima da tragédia de alguém, né? Não sejamos Sônia Abrão aqui, hein? Um dos tipos mais divertidos de documentários de True Crime são justamente aqueles sobre mistérios sem solução. E o caso Evandro tá justamente aí pra provar o que eu tô falando. O podcast Projeto Humanos fez uma temporada sobre o assassinato do garoto e foi tão bem sucedido que acabou virando série no Globoplay e um dos melhores exemplos de produção brasileira sobre True Crime. Muito absurdo esse caso, meu Deus do céu. Só que assim, o caso Evandro não é o caso não solucionado mais bizarro que já aconteceu aqui no Brasil. Tem uma outra história que podia também ganhar um documentário investigativo chamado O Caso das Máscaras de Chumbo. E não, eu não tô falando aqui daquele filme do Leonardo DiCaprio com o irmão gêmeo, máscara, nada disso. Lá em 1966 foram encontrados os corpos de 2 homens no Morro do Vintém, em Niterói, e ambos tinham máscaras feitas de chumbo que até hoje ninguém sabe pra que serviu. Olha isso aí que bizarro. Essa história é tão misteriosa que não dá nem pra gente saber se foi um acidente, se foi um suicídio, se foi um crime de fato, porque a polícia não encontrou o motivo da morte durante a autópsia e sei lá por que motivos eles não fizeram também um exame toxicológico para ver se eles tinham ingerido alguma substância que pudesse ter matado os dois. Quando os dois foram encontrados, no bolso de um deles tinha um papel escrito o seguinte, abre aspas, 16h30 está local determinado. 18h30, ingerir cápsula após efeito, proteger metais, aguardar sinal máscara, fecha aspas. Muito estranho. Mas só com essa história eu já quero ver uma série. Quando eles falam aí no bilhete de cápsula, dá pra gente imaginar, sei lá, que eles tomaram algum tipo de veneno, alguma coisa assim parecida, né? Só que a história é ainda um pouco mais complexa do que isso aqui que eu falei pra vocês. A polícia identificou os 2 caras como os técnicos de eletrônica Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, que tinham saído de casa dias antes com uma boa quantia em dinheiro, justificando aí pras esposas que eles estavam indo comprar um carro e vários materiais de trabalho em São Paulo. Acontece que quando eles foram encontrados, todo esse dinheiro tinha sumido também. Além disso, eles estavam deitados em cima de uma folha, assim, de palmeira talvez, que tinha sido retalhada por alguma faca, mas não foi encontrado aí nenhum objeto cortante na cena do crime. Então é bem possível aí que tinha uma outra pessoa envolvida nesse crime? Será que tinha um outro maluco aí nesse rolê? Bom, dificilmente alguém vai desvendar aí esse mistério agora, né? Principalmente porque faz mais de 50 anos que esse caso aconteceu. Mas um documentário sobre esse caso que nunca foi resolvido também tem o seu apelo. Bom, na melhor das hipóteses, tem várias produções dessas que encontram novas provas do que pode ter acontecido, mas mesmo que isso não aconteça, o público ia ficar aí pensando em várias teorias muito bizarras sobre essas máscaras de chumbo absurdas, sobre esse bilhete esquisito, sobre se tinha ou não
alguém envolvido. Parece realmente o negócio do Jigsaw. Acho que toda essa experiência aí de tentar desvendar um mistério que nunca foi desvendado já faz com que você se sinta parte do bonde do Scooby-Doo. E acho que só por isso já vale uma produção desse tipo. Mas se você aí de casa gostaria de ver algum desses crimes brasileiros virar filme ou virar série, deixa aí pra gente nos comentários se você ia assistir um filme desses. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal, clicar aqui no sininho para não perder não só as omelices que a gente faz aqui todo domingo, mas todo o conteúdo aqui do Omelete. Boa semana para vocês e até domingo que vem. Tchau. Bota a música macabra de crime.